O celular tá no 4G, aí de repente cai pra 3G e fica mudo uns segundos, entendeu? O da hora da sua internet é que quando ela falha, ela não sai completamente. Você começa a ficar mole e fala assim. Celso, Cara, eu acho que eu sou maldiçoado. Fala galera, Críticos em Ação no ar! Estamos de volta com mais um podcast e agora o Críticos em Ação vai inovar um pouco. Nós decidimos agora fazer alguma série de programas onde nós vamos discutir a possibilidade de um remake ou um reboot para algum filme que ainda não tenha tido um remake e um reboot. E é lógico que não poderia ser diferente para um grupo de amigos que gosta tanto de filme de terror, começar com um dos maiores clássicos, acredito eu, do cinema de terror, que é O Exorcista. E aí, será que O Exorcista mereceria um reboot, um remake ou não? Fiquem ligados. Fala galera, Críticos em Ação no ar. Eu sou o Djalma Júnior. Eu sou o Celso. Eu sou o Danilo. E hoje nós vamos falar sobre a possibilidades de, se um dia pudesse vir a existir uma refilmagem ou um reboot de O Exorcista, como seria e se nós aprovaríamos uma refilmagem ou um reboot desse filme. Para começar o programa, e a gente já dá a partida nisso, vamos explicar com as nossas palavras aqui da gente qual a diferença de um remake e um reboot. A questão, então, do remake é quando é exatamente o mesmo filme, né? No caso, seria pegar o mesmo filme e fazer assim, trazer atual, mas da mesma forma. O reboot seria, no caso, seria, vamos dizer, o mesmo filme, só que você não faz exatamente a mesma coisa, você usa elementos do filme. Não seria exatamente, né? Acho que um que, tipo, fez isso assim, se te pegar como, foi o Evil Dead, por exemplo, ele, tipo, o antigo lá, se vê o novo, ele não é igual ao antigo, né? Ele é mais uma homenagem, ele tem, né, muita coisa, elemento do filme antigo, né? Agora, assim, um remake, assim, na cabeça que me veio, eu não consigo lembrar, que foi exatamente a mesma, acho que foi Psicose. Foi Psicose, porque realmente ele foi, né, tem o antigo e tem o que foi feito, né, atualmente. Ele foi feito, acho que quadro a quadro mesmo, o Psicose. E agora a pergunta que não quer calar e não vai calar durante o programa inteiro. O Exorcista merece uma refilmagem, um reboot? Sim ou não? O que vocês acham? Eu tenho certeza que sim, cara. Mereceria, porque algumas coisas... Aí que tá. Eu fico pensando assim, pra mim seria meio reboot, meio remake. Eu vou explicar o porquê. Já tá na hora de atualizarem e melhorarem algumas coisas. Eu acho que a história pode ser a mesma, manter a mesma ideia, né? Fizer que nem fizeram no Cemitério Maldito, né? Eles melhoraram a ideia, na minha opinião. Eu acho que poderia ser um pouco menos de exame médico, historinha e um pouco mais de sobrenatural. Já começar a dar indícios desde o começo do filme, na minha opinião. É que assim, eu não tenho muito apego por esse filme em si, né? E também é uma questão, acho que também parte muito disso. Algumas pessoas têm um apego por esse filme e outras não, né? Você fala na questão de mexer, o apego de não mexer, manter o original? Ou você fala no apego de... dane-se, se refilmarem que se dane. Mas pra mim não faz diferença. Esse filme, pra mim, em específico, pra mim é diferente de ter um remake, uma continuação. Não, continuação, sequências teve, né? Uma perda de tempo. E muito ruim. É engraçado que assim, o diretor do segundo filme foi convidado pra dirigir o primeiro, aí não aceitou na época, aí depois aceitou dirigir o segundo, né? Aí... Então, assim, pra mim é diferente, porque pra mim é um filme, assim, eu acho, não é um filme ruim, mas não é um filme que eu tenho um apego, pra ser bem, assim, é indiferente de ter ou não. Eu não acho um filme ruim, mas pra mim, se vai ter ou não, mas todo mundo sabe que às vezes, geralmente, quando vai mexer com esse tipo de filme, geralmente a coisa não dá muito certo, né? Já avisei que vai dar merda isso. Não sei se... Porque a versão que eu assisti foi a versão do... eu tenho aqui a versão que eu tenho de Blu-ray e a versão do diretor. Na parte do hospital, eu acho que teve muita coisa, muito tempo de exame, essas coisas. Nossa, meu Deus, gente, assim... Então, eu não sei se... não tem necessidade de fazer 40 minutos ou 1 hora disso daí. É muito tempo dentro de um hospital, é muito tempo. Isso daí, pra mim,
deveria ser cortado, sabe? Deveria ser mostrado em flash. Pra mim, então, eles deveriam mexer um pouco nisso daí, cortar isso daí, mostrar isso daí em flash, e sabe? E ficar, tipo, começar já no meio do hospital, entre essas partes dos flashes e a parte do padre chegando, deveria já mostrar alguma coisa. Que nem assim, que é difícil pedir, eu até entendo que é difícil pedir isso, porque nesse filme mesmo, a gente não vê uma explicação como ela foi possuída pelo demônio, ela simplesmente foi possuída e acabou, entendeu? Então, sei lá, eu acho que para prender mais a sua atenção, fica mostrando, tipo, na hora que ela tá na mesa de exame lá, sei lá, aparece um demônio atrás, sabe? Fica alguma coisa mostrando que ela tá sendo possuída, que aquilo não é... eu acho que, puta, cara, é muito cansativo esse filme, o começo dele. Eu queria que melhorasse essa parte. Gente, assim, a única coisa que eu acho que pra mim incomoda é os primeiros 10 minutos, que é o padre lá no Iraque. Eu acho que pra mim aquilo, pra mim, poderia ser totalmente, sabe, assim, podia começar o filme logo, que assim, a primeira cena é a da casa lá, né? Aí corta, né, entra o título... Aí corta pro Iraque lá, pro norte do Iraque. Aí, tipo, lá o padre, no caso, trabalhando como arqueólogo, né? Nas escavações, aí, tipo, eu lembro que dá 10 minutos exatos. Aí depois volta, né, pra Georgetown, né? A família, a mulher, a esposa e a filha estão lá, né, naquela casa atual delas lá, né? Eu acho que esses 10 minutos, só pra querer apresentar pra mim, não teve... Pra mim, poderia totalmente ser tirado do filme. Queria saber, assim, pra mim não teve sabe, ficou uma ligação meio fraca a história do padre no Iraque, com ele aqui, e resolveram chamar do nada um padre, já tentaram todos os exames. Não era nada, chamaram um padre pra ver se resolvia. Sei lá, essa parte eu acho assim, ia ser um pouco mais explicado também. Acho que é o primeiro programa que eu vou vestir o papel do Danilo. Eu sou completamente contra o que vocês estão falando. Eu acho que é exatamente o oposto. Eu seria uma pessoa que seria completamente contra uma refilmagem do Exorcista por, assim, 1 bilhão de motivos. Lembrando que eu falei que pra mim é diferente, tá? Não, sim, mas que, por exemplo, eu não sei por que isso, porque, tipo assim, a molecada de hoje em dia, essa molecada jovem que tá acostumado com esse cinema novo, eu até entendo ter essa urgência de que as coisas aconteçam rápido, que as coisas muito paradas, anda logo, explica logo essa história. Eu entendo essa urgência do pessoal do cinema novo. Agora, nós três, eu realmente não consigo entender essa urgência que vocês têm de que a coisa aconteça rápido, porque não sei o quê. Uma das reclamações que vocês mais fizeram no programa do Poço, inclusive a gente vai deixar o card aqui em cima para quem não ouviu ainda o programa do Poço, uma das reclamações que vocês dois mais fizeram no Poço é que não explica nada. E aí agora vocês estão reclamando que o Exorcista explica demais. É verdade. O filme, pra mim, ele é perfeito exatamente por causa disso. Ele é grande porque ele explica tudo. Que nem, por exemplo, o filme começa com ele, com o padre, porque a gente vai entender a história dele com o demônio, com o Pazuzu. Pazuzu, acho que é o nome do demônio. Pazuzu. Pazuzu! Pazuzu! Inclusive, que nem a questão que o Celso fez agora, a conexão, a ligação do padre, porque que chama o padre no seu... Então, chamam o padre exatamente por isso, porque ele tem uma experiência absurda com o exorcismo e com aquele demônio, o Pazuzu, que é o demônio que pega a menina. Então, primeiro eles explicam a história lá atrás, aí depois eles passam lá pra frente pra gente entender por que tá acontecendo o que aconteceu. Essa coisa de arrastar e deixar que a gente acompanhe a menina no hospital, tudo... é para que a gente sinta o que eles estão sentindo. Aquela urgência de o que está acontecendo com a personagem. Porque é muito difícil para as pessoas, se hoje em dia já é difícil, imagina naquela época, entender, imaginar por que a menina está possuída, ou quer dizer, que existe uma possessão. Tanto que, por que eu acho que eles arrastam bastante a história dela no hospital? Quando chega no final das contas, que os médicos falam, a gente não sabe o que sua filha tem, eles fazem até aquela reunião que tá toda a junta de médico e falam pra mãe, a gente não sabe o que ela tem. É pra isso mesmo, pra gente entender o desespero da mãe, porque ela fica puta da vida, porque ela fala, puta que eu pariu, vocês não sabem, como assim vocês não sabem o que minha filha tem? A mulher dá a entender que ela é uma mulher rica, que ela é uma mulher que tem posse, ela é uma mulher famosa, entendeu? Então a gente entende o desespero dela. E não é só isso, a conexão de cada personagem, existe um porquê que cada personagem tá ali. Aquele o padre... Gente, infelizmente eu não vou saber o nome, que é uma vergonha isso, mas eu não lembro.
O padre, acho que o Carras, que é um dos que cuida, o primeiro que começa a... Acho que é o primeiro que vai ver a menina, o primeiro padre que vai ver a menina, sem ser o padre lá do começo, acho que é o Carras o nome dele. Ele tem aquela coisa com a história da mãe dele, que ele colocou a mãe dele num asilo de velho. Como é que é? Um asilo de velho. Nice. Depois, mais pra frente, quando o demônio possui a menina, ele se passa pela mãe dele, fala, você me abandonou, você me deixou lá. Sabe, tudo se conecta. E é por isso que eu acho que é muito bom, que é exatamente o oposto disso que vocês querem. Esse cinema de hoje em dia, que tudo tem que acontecer muito rápido, pra chegar logo a cena de violência, a cena do terror, e aí não funciona. É exatamente esse que é o problema que nós três reclamamos tanto do cinema de hoje em dia. Que as coisas são muito sem essência, não tem vida, o personagem não tem conexão com nada, os personagens não tem... Porque é tudo aquela coisa, sabe? Faz logo, faz rápido, pra poder chegar no que importa, que é o terror. Aí, quando chega na hora do terror mesmo, não tem terror nenhum, as pessoas acham engraçado, as pessoas racham de rir. Que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Vocês lembram? Nós três fomos. Lembra que a gente foi assistir uma sessão de cinema, uma vez, que tava passando... Eu dormi uns 40 minutos. Então, você dormiu os 40 minutos. Mas você lembra quando você... Essa vez que a gente foi assistir o Exorcista no cinema, nós somos nós três. Mas você lembra quando foi só eu e você, Celso? O Danilo não foi. Quando foi só eu e você assistiu A Morte do Demônio? Aham. Todo mundo ficou rindo, achando graça. Parecia um filme de comédia. Ali tava foda. Vê se aconteceu a mesma coisa com o Exorcista. O filme passou uns 200 anos, esse filme de 70 e quando, Danilo? Ele estreou em 73. Olha, aqui o filme no Brasil não. Oi? O filme de 73, velho. Então, ele estreou nos Estados Unidos em 26 de dezembro de 73 e ele foi estrear aqui no Brasil em novembro de 74, um ano depois quase. Então, aí depois. Quando a gente foi assistir aquela sessão, nós três, que nessa sessão até o Danilo estava, foi bastante tempo atrás, eu não lembro quantos anos faz que a gente foi assistir essa sessão, mas enfim, vamos supor que já tinha 30 anos do filme. Não tinha ninguém rindo, cara. Sem contar, e olha que eu não tô nem levando em consideração aqui, que eu acho muito pouco provável que se eles fossem fazer uma refilmagem, eles iam fazer igual fizeram A Morte do Demônio, que fizeram tudo com efeitos práticos, tudo no set mesmo. Ia querer enfiar um monte de efeitos visuais, ia querer ficar colocando a menina pendurada no teto, a menina andando pela parede, essas coisas que tem hoje em dia, sabe? Que o ninguém fica andando pela parede. Aí perde a veracidade, porque a gente fala, puta, que besteira, lógico que ninguém pode fazer isso, lógico que ninguém pode andar pela parede. Eu discordo completamente de vocês dois em relação a isso. Eu acho que o Exorcista é perfeito exatamente como ele é. Que nem você falou, Celso, que ele, quando ela tá lá no hospital, que tinha que aparecer o demônio. Mano, o filme é cheio de cenas em que, eu não sei se vocês perceberam isso, é cheio de cenas em que pisca, é um quadro só. Você tem que pausar e adiantar ele quadro a quadro. Inclusive tem uma parte antes da possessão, que a mãe dela, acho, entra na cozinha da casa e na hora que ela vai acender a luz, dá uma piscada assim, aparece o rosto do demônio no canto da tela, assim, dá uma piscada assim. Mas o Exorcista não é um filme pra assustar, cara, ele é um filme pra impactar, eu acho mais. Porque eu vendo, cara, eu não sei, eu não tenho, assim, pelo menos eu não tenho medo, eu acho que é mais pelas cenas que tentam, como eu falo, eu me sinto impactado quando eu vejo, não me sinto com medo. Né, aí varia de cada pessoa, né? Sim, também, né? Mas aí eu assim, acho que é um filme que tenta chocar, na minha visão, eu acho que é um filme que tenta chocar mais pelas cenas, não assustar. Então, se fosse para ser feito, então vamos lá. Na visão de todos aqui, então, o que a gente põe? Reboot ou remake? Ixi, agora, boa pergunta. Boa pergunta. Muito pra boa mim, pergunta. Peraí, vem cá. Eu tô me confundindo. O remake é o quadro a quadro, é isso? O remake é quando você pega o filme e faz a refilmagem. Não precisa, eu acho que não tem que ser também quadro a quadro igual o filme Psicose, ali que foi um absurdo. Sim, eu tô só... Vamos usar um exemplo que aí a gente põe em prática a sua ideia desse programa. Seria mais ou menos como assim, se fosse um reboot, em vez de ser uma menina, seria um menino, em vez de ele ser ainda uma criança, o cara já seria um adulto, já teria, sei lá, 20 e poucos anos. Em vez de ela ser uma atriz de cinema, ela seria uma cantora famosa, entendeu? Seria só a base. Com tudo que eu te expliquei, como eu acho, as mudanças, então, falando do certo, a minha colocação seria, então, um reboot. Não que eu não quero mudar a essência do filme, eu não quero mudar os elementos principais. Eu quero só cortar um pouco desse marasmo aí, que é o começo, e colocar um pouco mais de... eu não vou nem falar ação. Sei lá, quer estender? Tipo, estende que nem aquela cena da menina que ela desce de ponta cabeça lá. Sei lá, faz uma cena mais elaborada que aquilo. Ela saindo da cama, vindo pelo corredor
da casa e descendo a escada, entendeu? Aumenta, joga esse tempo para outras coisas que chamariam mais atenção, que dariam mais, sabe, tensão no filme. Não precisa, sei lá, eu acho que em vez de 40 minutos de hospital, supondo que foi isso, né, 20 minutos seria o suficiente para explicar. Não quer mostrar muita coisa, sei lá, faz que nem fizeram eu volto a repetir, fizeram no Cemitério Maldito, estenderam algumas partes que seriam mais interessantes, entendeu? Mostraram coisas mais interessantes. Não quer mudar, realmente, não quer mudar. Eu entendo o que você falou. Talvez, tudo bem, não vamos mudar a ideia do filme, mas vamos mostrar um pouco mais de coisas que eles mostraram muito rápido, entendeu? Talvez naquela época não tivesse, que nem ela descendo ponto cabeça, nem imagino como fizeram isso daí, entendeu? Talvez agora estendesse um pouco mais, mas não a ficar chato, que nem foi a parte do caminhão que você descreveu lá do Cemitério Maldito. Por exemplo, esse negócio que você falou do quadro a quadro aí, do demônio aparecer, faz uma coisa mais evidente. Sei lá, estende onde tem que estender. Não quero que mude a ideia do filme, não quero que substitua a menina por um menino, não é esse o caso, eu quero só que amplie um pouco mais, entendeu? O que deixou de mostrar por falta de recurso no passado. Hoje a gente tem recurso demais. Então, é que o problema de hoje em dia, como além de existir os efeitos visuais, agora eles existem e trazem uma realidade até um certo ponto, eles meio que, dependendo de algumas situações, lógico, tem situações e situações, mas dependendo de algumas situações, eles barateiam a produção. Então é por isso que hoje em dia é tão difícil um filme de terror, ou seja qual for o gênero do filme, tão difícil uma produção eles abrirem mão dos efeitos visuais. Por quê? Porque é mais barato, que nem, por exemplo, na época que foi feito o Exorcista, que não existiam efeitos especiais, para eles passarem aquela sensação de que eles estavam dentro do quarto e ficava saindo aquela fumaça da boca deles, para eles sentir aquela sensação de frio, eles tinham que refrigerar o quarto, deixar o quarto extremamente gelado. Hoje em dia, eles não iam fazer isso, porque ia ser muito caro pegar um equipamento todo de refrigeração, colocar no set inteiro e gastar aquela energia que deve gastar para fazer o bagulho funcionar, de repente até danificar algum equipamento, porque tem equipamento que não pode ficar em lugar muito gelado. Então é muito mais barato, depois que está pronto na pós-produção, colocar a fumaça na boca. E eu sei, de verdade, eu não quero, mano, pelo amor de Deus, não quero parecer que eu sou entendido. Mas como eu trabalho mais na área, de verdade, eu tô falando pra vocês, isso atrapalha na essência dos personagens. Por quê? Que nem, por exemplo, a menina. O cara não tá sentindo o fio de verdade, é isso? Porque que nem, por exemplo, a menina, ela tava no set só com aquele vestido. Ela mesma, eu já vi depoimentos dela, e ela tinha que encenar só com aquele vestidinho, aquela camisolinha que ela tava, então ela passava um fio desgraçado. E pode parecer que não, mas isso exerce uma força em cima do ator e da atriz para o personagem, porque ela tá sentindo aquilo. Além dela tá atuando, ela tá sentindo aquilo na pele. Eles estão incomodados. Que nem, por exemplo, por que vocês acham que diretores, que nem, por exemplo, Stanley Kubrick, que eu vou ser sincero, eu não sou fã do Stanley Kubrick, que nem a maioria das pessoas são, mas eu acho ele um bom diretor. Por que você acha que os filmes do Stanley Kubrick são tão famosos, ele é tão idolatrado no cinema? Porque são diretores que exigem do ator. Ele exigia do ator assim até o máximo, para deixar o ator no extremo da neurose, para trazer aquele personagem, porque, mano, é o ator que vai trazer a vida pro filme. Nem, por exemplo, tem uma cena, inclusive, que quando ela tá possuída, que ela começa a mexer os móveis do lugar, eu acho que é quando ela... Se você lembrar, Danilo, você me ajuda aqui. Eu acho que é quando ela tá sendo hipnotizada, que aí ela sai jogando todos os negócios, aí tem uma parte que a mãe dela cai no chão e o guarda-roupa vai pra cima dela, assim. Ela falou que o que eles fizeram ali foi puxar ela com uma corda, só que sem avisar ela. Tanto que na hora que ela puxa, que a gente vê a cara de desespero dela, ela não sabia que aquilo ia acontecer. Então ela caiu e bateu a cabeça de verdade. É maldade? Hoje em dia seria proibido? Seria proibido. Por causa daquilo que a gente mesmo fala nos nossos programas. Hoje em dia tem um politicamente correto, hoje em dia tem um monte de lei que proíbe fazer mal pra... E aí acaba criando uma veracidade maior. É por isso que, por exemplo, eu concordo com você que nem o negócio do Cemitério Maldito. Quando a gente assistiu o Cemitério Maldito, tanto que tem um programa, outro programa também que a gente vai deixar aqui no card, quem não assistiu ainda assistir, os três gostaram da refilmagem do Cemitério Maldito. Eu adorei a refilmagem do Cemitério Maldito. E eu sou muito apegado ao original. Mas eu gostei da refilmagem. Mas uma coisa que a gente tem que confessar os três é que, por mais que o Cemitério Maldito seja um bom filme, o antigo eu tô falando,
ele não tem o mesmo peso e a mesma força do Exorcista. Mexer com o Exorcista é muito delicado, cara. Então, pra você, não seria nem um remake, nem um reboot? Você não faria? Não, eu não faria nenhum dos dois. Porque eu entendo as coisas que vocês estão colocando, beleza. Mas é que realmente, pra mim, não tem nada que eu tiraria nem colocaria nesse filme. Nada, de verdade. Então você faria um remake. Não, porque pra mim não tem necessidade. Pra que eu vou fazer um remake se já existe o original que é perfeito pra mim, entendeu? Mano, um filme de quase 50 anos, mano, e ainda tem o impacto que ele tem, que nem, por exemplo, a gente tá comentando aqui, a gente é que nem, pra você seria interessante ter um reboot, uma refilmagem, um Danilo pra ele tanto faz, mas uma coisa nós três somos unânimes, é um puta filme. Eu acho um bom filme, eu acho muito melhor, assim, eu acho melhor do que muitos filmes, até, na minha opinião. Pra mim, como eu falei, eu prefiro que não seja feito, pra ser sincero. Porque, sabe, assim, como assim, a questão do brinquedo assassino, por exemplo, cara, eu fiquei muito decepcionado com o que foi feito. Porra, não era pra ter feito. Isso aí, puxa, é muito... E vocês querem saber porque realmente não teve uma refilmagem, um reboot até hoje? Assim, até mesmo assim, porque pelo que eu entendi, a produtora Morgan Creek, não sei se vocês sabem, assim, alguns filmes aparece aquela da lupinha, sabe? Quando entra o filme, ela vendeu os direitos de adaptação do terror do Exorcista e anunciou que a companhia que adquiriu, né, que comprou, tá desenvolvendo uma refilmagem, né? Só que tem um porém, né? O diretor jogou um balde assim nessa questão de água fria, né? A produtora não pode refilmar o original, né? Ele até falou, eu gostaria apenas de informar que eu não acredito que a Morgan Creek tem direitos sobre o original, apenas as chamadas sequências do filme, as sequências. Porque vamos parar pra pensar, esse diretor tem outros filmes. Sim. Mas o filme mais rentável dele é o Exorcista, gente. Com certeza, com certeza. Como. É por isso que, porra, é aquilo que eu falei pela questão do tubarão. Gente, imagina pela dor de cabeça que o Spielberg teve pra fazer o filme. Você entendeu? Porra, o cara deve ter... Pô, e foi um sufoco. Gente, esse diretor, ele dava tiro lá no set pra assustar os atores. Gente, o set pegou fogo, teve gente que morreu. Demônio, Danilo, foi o demônio. Entendeu? É que nem a questão daquele filme A Profecia também, né? Que foi mais ou menos na mesma época, né? Teve muita coisa, muita merda que aconteceu só que era o Richard Donner, né? Isso daí me lembra a Bruxa de Blair, né? Mas a Blair foi uma jogada de marketing assim, sabe? Vamos enganar todo mundo. Danilo, e o que o diretor tava fazendo pra assustar os atores também? Uma jogada. É uma jogada pra incentivar os caras a atuarem melhor. Mas foi uma jogada também. A diferença Bruxa de Blair foi... Não, Bruxa de Blair é um found footage, né, cara? Vamos ser também, né? Pô, pega essa câmera e começa... Desculpa. Eu acho que o Celso tá querendo dizer manipular os atores. O diretor manipulou os atores. Em ambos os casos, a câmera vai lá pro mato. É isso mesmo, mas eles mentiram dizendo que os três, tanto que na época as três pessoas que estavam fazendo lá o esquema lá de entrar no mato e ficar filmando, eles não parece que teve um acordo deles não aparecer em público. Pra entender que eles realmente tinham morrido. Vai tomar. Mas o que o Celso tá falando é que, por exemplo, uma Bruxa de Blair, eles ficavam em volta assustando os atores, fazendo barulho, eles manipulavam os atores. O resto tudo não tem nada a ver, eu sei. O que o Celso tá falando é manipular a emoção do ator. O diretor, ele fazia coisas para manipular, que nem, por exemplo, eu não sei se vocês viram isso, mas a cena uma das mais famosas do Exorcista, que é quando ela vomita na cara do padre, o ator não estava esperando aquilo. Não foi avisado para ele que aquilo ia acontecer. Então ele tomou uma vomitada na cara e a cara de susto que ele faz na hora é de susto mesmo, porque ele não estava esperando por aquilo. Que é isso que o Danilo tá falando, entendeu? O Celso falou, perdão. O diretor fez de tudo para manipular as emoções dentro do set. Então quem refilmaria esse filme seria só eu, pelo jeito, né? Que teria coragem de mexer nesse filme. Porque eu tô vendo o seguinte: o Danilo, foda-se. Se fizer tá bom, se não fizer, dane-se. Você não faria porque você acha do jeito que tá bom. Sim. Eu faria pelos motivos que eu já te disse, né? Será? Eu tava aqui pensando, né? Será que realmente eu fico aqui Celso ou ator.
Chegou a hora de saber quem vai levar o Oscar de melhor ator do Críticos em Ação. Os indicados são Danilo, Djalma e Celso. E o Oscar vai para... Celso André Luiz! Permita-me. Eu fico pensando, puta, será que eu não conseguiria fingir se não tivesse frio de verdade? Eu até entendo, assim, eu cismei com essa parte. Eu entendo assim, Djalma. Aquela parte que você falou que eles estavam sentindo frio de verdade, tudo, não sei o que lá. Meu, isso é fácil de fazer. Vamos colocar um ar-condicionado, ok, vamos ligar no máximo e vamos fazer frio. Agora, a questão do efeito especial, da fumacinha lá, isso realmente... é que assim, eu tendo a dizer que efeitos gráficos não ficam muito bons, realmente, entendeu? Uhum. Mas eu fico pensando assim, a sensação de frio é fácil de fazer. Liga lá o ar-condicionado no máximo, né? Não precisava chegar tanto de fazer aquele vaporzinho, e talvez aquilo, se realmente ficasse perfeito, a gente colocaria aquele efeito especial via computador. É o tipo de coisa que não tem como você falar, e se não funcionar, porque é assim, na hora que da pré-produção, se o diretor senta com os produtores e fala, eu quero, e os caras falam, se não funcionar, beleza, a gente faz na pós. Porque se não fizer a fumaça no set, vai ser obrigado a fazer na pós depois. E aí, se na hora que você filmar, ou na hora que você for editar o filme, vamos supor que você não fez a fumaça no set, mesmo que o diretor tenha exigido, falado, eu quero a fumaça no set, eu quero o gelado, e os produtores falam, não tem dinheiro para ficar gastando com refrigeração, vai ser na pós. Aí depois joga na pós, coloca a fumacinha, não funciona desse jeito que você tá falando, aí depois chega lá, coloca a fumacinha, ficou feio. Acabou, fudeu, não tem o que fazer mais. Então, Djalma, Djalma, sai mais barato você fazer da maneira que eles fizeram do que fazer essa parte digitalmente. Então, meu amigo, já faz desde o começo dessa forma. Entendeu? Não, sai mais barato fazer na pós. Fazer no set é mais caro. Tá. Não. Porque você tem que refrigerar o set inteiro, entendeu? E dependendo do set... Se é pra fazer, então, pra ficar bem feito, vamos fazer como foi feito no passado e como funcionou. Mesmo que fique... mesmo que custe uma fortuna, dane-se, eles gastaram lá no passado, eles gastaram muito mais lá, por que não pode gastar agora? Vamos fingir, vamos trocar os papéis. Eu sou uma pessoa que sou contra o Exorcista refilmado e você é a favor. Vamos fingir que fosse o contrário. Vamos supor que você é o diretor que vai refilmar esse filme e eu sou o produtor. Hoje em dia, a cabeça mudou. Não adianta. Até nós que somos mais velhos, que somos da época de 80, 90, que curtimos o cinema antigo, até a nossa cabeça mudou hoje em dia. É que nem, por exemplo, um exemplo que eu dei num dos programas aí, não sei nem se foi ao ar ainda, que eu tava conversando com o Danilo, e aí eu falei pra ele, você acha que hoje em dia funcionaria um filme que nem tipo O Grande Dragão Branco? Não. Por quê? Porque é muito fantasioso, é muito cheio de coisa. Na época funcionava. Nem nós que gostamos desse tipo de filme, se a gente assistisse um filme assim hoje em dia, nem a gente ia gostar, porque a nossa cabeça mudou, a lógica das pessoas mudou. O cinema de hoje não adianta, não é mais o cinema de antigamente. Então eu como produtor ia sentar com você, diretor, você ia falar pra mim, Djalma, eu quero fazer esse filme e tem que ser que nem o original, tem que ser com a fumaça de verdade no set, eu quero que refrigere o set, não importa quanto dinheiro vai gastar. Se lá atrás funcionou, por que não vai funcionar agora? Sabe o que eu ia te responder? Não vai funcionar porque o público de hoje não é o mesmo público de antigamente. Por melhor que esse filme seja, eu ia falar pra você como produtor, por melhor que você dirija esse filme, melhor que ele fique, Celso, ele não vai ser que nem o antigo, que as filas davam volta nos quarteirões para assistir. As pessoas assistiam 3, 4 vezes diferente o filme. E o maior exemplo, você quer o maior exemplo disso? Star Wars. O próprio filme, o George Lucas é o diretor o George Lucas é o mesmo diretor desde o primeiro. Foi ele que criou toda aquela... Foi o George Lucas que criou tudo aquilo. Hoje em dia ele faz um filme do Star Wars, por mais que hoje em dia tem uma legião de seguidores, chega a ser uma religião. Então lota, dá dinheiro, mas não é igual ao primeiro. Eu concordo com você, tá? Só que o George Lucas, enquanto ele estava na produção do filme, ele inovou, trouxe excelentes filmes, na minha opinião. Ele fez, vamos lá, começou o 4, 5 e o 6, ok? Agora ele fez o 1, 2 e o 3. Pra mim, ele fez um ótimo trabalho. Sabe aonde começou a cagar? Quando saiu da mão dele e foi pra mão da Disney.
ali fudeu tudo. Não acho. O 1, o 2 e o 3, ele seguiu. Eu acompanho esse filme, pela história, entendeu? Eu acompanho esse filme, eu sou fã desse filme há muito tempo, cara. Mas eu não tô falando, não é isso que me torna uma pessoa melhor do que qualquer outra. Mas mas você entende, sim. O que eu tô dizendo é assim, ele fez o 1, o 2 e o 3. Por quê? É do jeito dele. Ele tinha que inovar, ele tinha que trazer coisas novas pro filme. Mas isso daí, ele fez em cima de filmes antigos e ele não mudou a estrutura do filme. Ele trouxe, sei lá, ele melhorou as cenas, entendeu? Então. Ele trouxe coisas atualizadas, né? Então. Ele pegou uma coisa e fez novos episódios. Para mim ficou bom. Uma coisa é muito distante da outra, eu concordo. A realidade é muito diferente uma da outra, né? O que eu estou dizendo com relação quando ele vendeu para a Disney, que foi a pior cagada que ele fez, a Disney começou a mudar a estrutura do filme. Ela não só melhorou, ela não quis melhorar graficamente, ela mudou a estrutura da história, entendeu? Ela quis criar coisa para explorar. A Disney mudou, a Disney está explorando um universo rico e está estragando a história dos personagens. E isso porque eu acompanho a ideia dele, eu entendo com o que ele quer passar, entendeu? Como muitos outros que acompanham e entendem o que ele quer passar, a mudança que a Disney fez. O que eu discordo de você é o seguinte, que eu acho que o George Lucas ele meteu a mão e estragou a coisa. Por quê? Sim. Até ele que criou tudo, e ele veio lá daquela época, sabe, com a mão na massa, tem que fazer tudo efeito prático, tem que construir a navezinha mesmo lá em escala e filmar, mano, fazer tudo, todo... Você viu a corrida de pod, como ele fez? Ele amarrou aquela corrida que os soldados do Império estão desviando das árvores naqueles tipo motinho dele lá. Ele fez em maquete, cara. Então, cara, olha que coisa incrível, mano. Ele fez os caras desviando, aí a câmera vinha por cima filmando, e ele com os palitinhos de coisa desviando das árvores de papel machê, cara. Ficou perfeito, cara. Então, aí o que acontece? É aquilo que eu falei, a cabeça nossa do ser humano, é todo mundo. É o George Lucas, é eu, você, o Danilo, todo mundo. A cabeça vai evoluindo. Quando ele fez os outros episódios, quando já tinha tecnologia, ele manteve a essência? Manteve, mas a pessoa já pensa diferente e a pessoa aproveita a tecnologia que ela tem na mão. E às vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, isso é um problema. Por quê? Porque aí o cara tem muita coisa, ele quer fazer tudo que ele tem, que ele tem poder pra fazer, agora eu quero fazer tudo que eu não podia fazer antes. Aí ele cria personagem que tem aquele Jar Jar Binks lá, pô, tá bicho chato da porra, que não faz sentido nenhum na história aquele bicho, entendeu? Mas por que tá lá? Porque é o cara que tá lá. Aí ele faz aquela merda que nem no episódio, eu não sei qual, porque eu não sou fã de Star Wars, eu já assisti, mas não sou fã. Eu não sei qual episódio que é lá, que no original, lá, bilhões de anos atrás, o original quando foi feito, aparece o espírito, o fantasma do... Nossa, como é o nome dele? É Yoda ou do... do que treinou o Jedi lá. Tá, eu sei quem você tá falando, eu esqueci o nome. Aparece o espírito dele e aparece o espírito do que seria o Darth Vader, só que o ator que fazia o Darth Vader, uma coisa assim. Quando foi feito, quando a tecnologia chegou, ele mandou trocar, ele tirou o personagem original e botou o ator que quando ele fez o episódio 1, 2 e 3, que conta a história do Anakin Skywalker, que aí conta a história do Darth Vader, que aí ele criou aquele personagem que do primeiro é um menininho, depois vem o rapaz, até a gente descobrir como ele ficou mal. E aí ele mandou mexer lá no de trás, no antigo, e tirar digitalmente o ator que era o antes e colocar o ator novo. E tá vendo a cagada, mano? Pra que mexer? Deixa quieto lá atrás. Mas o cara tem o poder, agora eu tenho tecnologia pra fazer, então eu vou fazer. O que eu tô propondo no Exorcista que o George Lucas fez nos novos episódios? Ele simplesmente pegou a tecnologia de agora e acrescentou algumas coisas a mais. Isso porque era um filme diferente. Ele facilitou a vida dele. Já no Exorcista, não é para facilitar o negócio. Se é para dar mais realidade, concordo com você. Tem que ser feito da mesma maneira que foi feito no passado. O que eu queria não são grandes mudanças no filme O Exorcista. O que eu queria mesmo são que ele mostrasse, que nem fez o Cemitério Maldito, coisas mais
coisa que ele poderia alongar um pouco mais, né? Mas, sei lá, se estragar, eu também fico na dúvida. Às vezes mexer com as coisas. Vamos lá, a estilo Constantino, mas não daquele jeito, sabe? Ele segurando o demônio dentro dele. Vai, sei lá, um efeito de olho, sei lá, alguma coisa, uma deformação no corpo, alguma coisa que demonstrasse, entendeu? Sabe, acrescentar detalhes sutis. Eu não digo modificar o filme. Danilo, deixa eu fazer uma pergunta. Você viu aí sobre a respeito do diretor que ele falou que não pode refilmar porque ele tem... Eu não entendi se ele tem os direitos. Aí, na verdade, desculpa, são duas perguntas que eu quero te fazer. O diretor que tem os direitos do filme não seria a produtora, que é a detentora dos direitos? E outra pergunta que eu quero te fazer. O Exorcista, ele é baseado num livro. Então, tipo assim, tudo bem, eu não posso fazer uma refilmagem do Exorcista. Eu tô proibido legalmente para fazer uma refilmagem ou um reboot que seja. Mas eu posso fazer um novo filme baseado no mesmo livro. Não, então, é o que você falou, a história original, no caso, aconteceu com um garoto, né? Foi inspirado no livro, mas aconteceu. Foi um moleque, no caso, foi em 1949, né? Você tá falando do livro, né? Maryland, né? Não, o que aconteceu mesmo. Não, sim. Essa história que você tá contando foi o que inspirou o escritor a escrever um livro. O cara se baseou para escrever o livro. Isso, aconteceu com um garoto de, se não me engano, 14 anos, em 1949, o fato. No filme eles mudaram, colocaram uma menina, né? Sim. No real foi um menino, então o diretor até fez essa mudança, mas pelo que eu entendi mesmo, é que assim, gente, será que talvez não foi um acordo do diretor na época? A gente não pode sabe. ser, pode ser. Não tô dessa forma. É um exemplo que você deu, Djalma. Vamos pegar pra pensar. Eu e você estamos aqui agora. A gente vai dirigir. Vamos pensar que o Exorcista é o filme que não estreou ainda. A gente tá aqui. Eu sou só um espírito, né? Okay. Eu sou o demônio. Vamos lá, eu sou o demônio, então. A gente faz um acordo que quem dirigiu o filme, entre nós aqui, a gente não sabe se o filme vai arrecadar. E tanto que foi um filme que custou 12, 13 milhões na época e arrecadou 441 milhões. Isso só no circuito quando ele saiu, muito provavelmente, né? Não, mundial, 441, mas pô, em 73, porra! Não, imagina. Só que em 73, hoje já é muito caralho. Hoje, claro que hoje tem que arrecadar mais, mas pra época, pô, 441 milhões. Você fechava vários puteiros com isso aqui. Então, assim, eu creio que, assim, como eu falei, puta, é o filme mais rentável do diretor, né? Eu acho que assim, ele deve ter, putz, imagina. Eu penso a questão, eu dou um exemplo por causa do Tubarão. Por que será que o Tubarão até hoje, olha que é um filme que você vê o bicho lá, você acha mó galhofa, né? Então, mas é uma coisa que dá pra assimilar com o Exorcista. Por que só houve sequências e não uma refilmagem também do Tubarão? Até hoje. Também não aconteceu. Será que o Spielberg não tem alguma coisa ali? Eu tenho certeza que talvez na época deve ter um contrato dessa porra. Impossível. Pro diretor tweetar. Então provavelmente isso deve ser um acordo entre o diretor e o estúdio, né? Que no caso a distribuidora na época, o estúdio foi a Warner, né? Foi a Warner Bros. Porque, gente, para pensar, em 2001... ele lançou, né, e um problema que tem é essa questão da versão do cinema e a versão do diretor. Você entende, assim, dá muito... Tanto que você vê o Ridley Scott na época lá, com o Blade Runner, puta, quantos final... Puta, nossa, até chato esse Blade Runner. Teve vários finais. Então, na época, ele não pôde lançar a versão que ele queria, né? Ficou de cinema. Aí, em 2001, ele lançou 11 minutos a mais, que é a versão que eu tenho em Blu-ray aqui, né? Que dá 132 minutos de filme, né? São 11 minutos a mais, com cenas adicionais. A gente só compra filme original. Ô, Danilo, tá vendo, pessoal? A gente só tem filme original, tá? Sei. Então, assim, talvez na época... Então, assim, talvez na época o estúdio não pôde, ele não pôde, talvez até essa questão do apego que eu falo, ele não pôde lançar a versão com o corte dele, o final dele, né? Com a versão dele. Ele teve que lançar a do estúdio, né? Ele não pôde, né? E tanto que com o tempo ele pôde, acho que, claro, devido ao sucesso do filme, né? Isso é óbvio, que aí ele pôde lançar aqueles 11 minutinhos a mais. Você vê que ele nem mexeu muito. Tem essa questão, é uma briga entre diretor e estúdio, né? Pô, deixa eu lançar minha versão, não. Às vezes é aquilo, né? É um filme que, como eu falei, eu não tenho...
A única coisa que me incomoda no filme em si, eu acho que assim, é aquele detetive, que eu acho que ali, ele só tá ali pra ficar investigando, mas não investiga porra nenhuma, né? Eu acho que ele queria... Desculpa, esse personagem... É por isso que eu falo pra você tirar algumas coisas. Aí, se ele não... Aquele investigador, cara, na boa, você me desculpa. Se ele não tivesse ali no filme, cara, o filme não ia cagar. Desculpa, não ia chover, não ia nem molhar. Pra mim, aquele cara daria pra tirar do filme facilmente. Ele é um elemento ali que... Ele só tá tomando café na casa dos outros e convidando pra ir no cinema. É verdade. Velho, é verdade. Você pode muito bem tirar ele do filme e aqueles 10 minutos do filme lá no Iraque, lá, cavando, tumbinha e não sei o que, a múmia, vai. Gente, desculpa, assim... Ah, tá bom, ele encontrou o bagulho lá do Pai Zuzu lá, a estátua e o negocinho lá. Gente, mas tá, e daí? Você entendeu? Ainda assim, pra mim, não tem lógica. A única coisa que eu tenho um problema com o filme que me incomoda é a parte do hospital. Não sei se é porque eu tenho medo de hospital, não gosto de hospital, né? Eu tenho problema assim, né? Eu não gosto de hospital e não gosto de banco. Então, assim, cara, eu acho dois ambientes assim chato. Você entendeu? Chato. Eu sei que são lugares bem distintos, né? Mas sabe assim, a questão do tempo, você tem que ficar ali pra conseguir fazer alguma coisa. Aí, por isso que eu faço essa comparação. São dois ambientes que, nossa, cara, eu acho muito chato, é muito chato. O diretor consegue fazer um hospital bem bizarro, né? É isso que eu acho foda, é o que me incomoda mais, né? Gente, aquela cena que ela tem que colocar aquela seringa no pescoço, gente, é a cena que mais me deixa agoniado, cara. Ai, aquela gente. hora que aquela máquina começa a fazer aquele aquele monte de coisa mexer em volta dela, parecia que ela tava vestindo a roupa do Homem de Ferro, cara. O Danilo, ele não admite, mas ele tá quase ali no reboot junto comigo, né? A gente já... Agora ele tá apontando aí as mudanças que ele gostaria também. Como eu fiz. Não, assim, é o que eu descartaria, mas você entendeu? Não, mas eu não tô dizendo que tem que ser feito assim, não, entendeu? Entendi, Danilo. Eu tô falando que a sua conversa tá levando a eu entender que se você fosse fazer, seria um reboot também. Porque você tá reclamando praticamente das mesmas partes que eu tô reclamando. Não é assim, tipo, não, eu tô dizendo que seria descartável, entendeu? Não tô dizendo que eu, né? Você entendeu? O Danilo pegaria o filme original e faria um corte dele. Não faria... Isso mesmo, não faria falta. Você podia tirar aquele detetive lá, que tá sempre nas esquinas perguntando, né? E aqueles 10 minutos do padre, que eu acho que é só pra mostrar o carinha lá, o velhinho lá, esqueci, ele é um puta do ator conhecido até, Max von Sydow, né? Eu acho que seria muito mais legal você introduzir ele no meio do filme mesmo, né? Que seria muito mais da hora, porque a gente poder já, né? Do que você, sabe, colocar aquela cena lá pra... Mas aí sabe, não ia ficar mais dúvida? Que nem o Celso. O Celso tinha essa dúvida, de que assim, por que o padre entrou assim no meio do nada? E aí não teria mais dúvida ainda? Tipo, por que esse padre tá fazendo aí? Por que ele foi pra aí, entendeu? Porque a explicação disso de ele estar lá é exatamente por isso, porque ele conhece bem o demônio. Porque ele é além de ser um padre, ele é um arqueólogo, então ele estuda há muito tempo aquilo. Se ele aparecesse do nada, não seria pior? Já, sabe por que não tem sentido, cara? Ele tava no Iraque e antes de chamarem ele pra ir fazer o exorcismo, ele já tinha voltado do Iraque. Não, sim, ele sim. Já tinha retornado. Então, assim... Se ele já retornou, pra mim, não tem sentido ter aqueles 10 minutos lá. Simplesmente... Então, exercendo a prática do Celso, o que então, Celso, você faria como um reboot, uma refilmagem, seria, de repente, dar um jeito de explicar na narrativa, algum personagem conversando com outro, contar a história do padre e ele aparecer. Não tinha necessidade de mostrar a cena. Não, eu mudei de ideia. Eu não critiquei a cena do padre tá lá. Realmente, depois eu fui relembrando o Djalma, essa parte, ela tem, na minha opinião, tem que ter. Eu discordo do Danilo nesse daí. Essa parte tem que ter. Porque aí mostra a origem do demônio, onde que ele tá. Eu tinha esquecido desse comecinho do filme. O que me incomoda mesmo é a parte do hospital e não mostrar as partes, e não mostrar outras partes que o demônio exerce o seu poder de maneira sutil. Que nem naquelas cenas que você falou pra mim, sabe, aquele 4 frames por segundo. Uhum. Eu quero investir, eu gostaria que investisse um pouco mais nisso daí. Isso, que não fosse só alguns que vissem, que ficasse evidente para todos, entendeu? Sim. Uhum.
E você, Danilo? Então, se você fizesse uma refilmagem, você faria isso? Você explicaria a história do padre só por sei lá... Gente, o mais legal quando você não... Por que o Tubarão deu certo? Por que o Tubarão deu certo? Porque não mostra. Cara, pelo amor de Deus, se ele já retornou lá do Iraque, não tem sentido. É claro que você, tipo, você sabe que tem o padre lá, mas, cara, segura um pouco isso daí, sabe? Deixa a pessoa, sabe assim? Porque na hora que entra, as pessoas falam, porra, sabe assim? Simplesmente o cara lá, eles entram, o cara lá vai pedir autorização pra fazer o exorcismo lá, o padre lá. Só que aí o cara indica lá, olha, mas esse outro padre não poderia também fazer, né? Aí eles entrariam em contato com ele e ele entraria em cena, normal, e é o que o filme faz. Pra mim não teria problema em segurar o cara. Então, aí agora... Pra mim não daria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como espectador, você acha... a cena, uma das cenas mais famosas do filme, que inclusive é a capa do filme, que é quando ele chega na casa, que ele sai do táxi e fica na frente da casa, que aparece a luz ali. Que, mano, aquela cena é muito foda. A capa o impacto... Isso, então. O impacto que tem aquela cena, você acha que teria o mesmo impacto se a gente não soubesse quem é aquele cara? Porque eu acho que o foda disso é saber, puta, chegou o fodão, tá ligado? Não, agora o bagulho vai ficar louco. Agora o demônio foi um cara que você escreveu aí, o que você acabou de falar é o que eu realmente acho foda. A primeira cena, cara, o padre chegando naquela neblina lá, meu, aquele carrinho da década de 70, o táxi lá, todo mundo em pânico fez essa cena, cara. Pô, a corrida foi R$17,50, não vai pagar? É o James Woods, nossa, eu não aguentando. Pode crer. Você acha... Não, a cena é linda, mas você acha que o impacto da cena é só por conta da fotografia e da construção da cena, mas você não acha que a cena é bonita e ela fica pesada porque a gente já sabe, que a gente vem construindo a história desde o começo, a gente sabe quem é aquele cara? Será que se a gente só soubesse da existência dele por personagens falando, um padre que manja pra cacete aí, e ele aparecesse ali, será que a cena, mesmo que tivesse a mesma fotografia, a mesma coisa, será que ela seria tão forte? Não, eu acharia foda, porque você não conhece o cara, você vai começar a ter um contato com ele, você entendeu? Pô, é muito... pra mim, não... Cara, o jeito que ele foi... Se tirasse aqueles 10 minutos do começo e já fosse assim, já jogasse assim, como eu falei, cortasse pra menina já direto, assim, já começando, né, os problemas, e o padre chegando naquela hora, cara, pra mim ia ficar perfeito. Outra pergunta também que eu fiz pra você lá, tipo, não sei, na verdade é pros dois, tá? Será que não poderia ser feita não uma refilmagem? De repente, por exemplo, nem o Celso quer fazer uma refilmagem, mas que nem você falou, não pode porque os direitos estão guardados. Porque é baseado no livro, entendeu? Eu não poderia basear no livro? Talvez, cara, vamos pensar, até poderia, talvez. Só que você concorda que não ficaria igual o Exorcista Parte? Isso que é complicado. Seria feito nos moldes de hoje, né? Só que com um menino, obviamente, entendeu? Só que... Você tá ligado, né, Djalma? Só que acabaria correndo o risco de acontecer o quê? Aquela refilmagem porcaria. Acabaria prejudicando a imagem do antigo de forma diferente, atual, né? O pessoal ia fazer nos moldes de hoje, com o menino lá, tudo, e provavelmente não ficaria tão bom quanto o antigo. Então pra que fazer? E outra coisa também, uma coisa que nem, por exemplo, se eu não me engano, o Celso não gosta muito da refilmagem do Robocop e o Danilo gosta, é isso, não é? Isso. Você não acha que existe uma grande chance, bem grande, de que se fosse refilmado o Exorcista hoje, jamais eles colocariam a cena dela se masturbando com o crucifixo? Porque antigamente podia, hoje eles não iam deixar. Então, Djalma, a gente tá partindo. Então, Djalma, deixa eu responder. A gente tá partindo do pressuposto que eu, você ou o Danilo fosse o diretor do filme. Eu não tô partindo que eu ia entregar o projeto na mão de uma outra pessoa. Entendeu? Eu não cortaria nada. Se é pra fazer, vamos fazer. A Igreja Católica não condenou naquele tempo, por que vai condenar agora? E se condenasse? Estamos preparados para o processo, dane-se. A gente vai fazer a mesma coisa. Eu bateria o pé e falaria, não, eu quero dessa forma, senão aí eu concordo com vocês, aí eu não faria. E esse justamente seria o problema na refilmagem. Isso aqui não pode, isso aqui não vai poder fazer, porque hoje é a geração Nutelinha, né? Hoje, tipo... É verdade. Você pode ver até pelo... Como é que chama? Tem outros filmes assim, pega o Conta Comigo, por exemplo, os moleques fumando lá. Você acha que hoje você vai fazer uma cena daqueles moleques lá com uma arma na mão dando tiro e fumando e falando palavrão? Velho, vai... Danilo, me desculpa, mas peraí, o Cidade de Deus é recente, e tem isso daí. Isso aí já é a imagem popular do Brasil.
Eu tô dizendo lá fora. Você acha que, tipo... Mas, peraí. E filme nacional, desde quando o filme nacional dá dinheiro? Ou ganha algum prêmio? Ô Danilo, filme nacional só tem puteiro e só tem história de prostituta e história de bandido. Se fosse proibir isso ir lá fora, o Brasil não teria ganhado prêmios que ele ganhou lá fora, entendeu? Nelson, acabou. O que você acha que os Cidade americanos... de Deus ganhou prêmio. O que você acha que os americanos pensam do Brasil? Você não precisa parar pra pensar muito, eu acho que vou ser sincero, acho que hoje em dia mudou um pouco. Eu acho que hoje em dia a nossa visão lá fora é um pouco melhor. Tem filmes melhores, Danilo. Oscar, velho! Não, Oscar não tem nem mais. Mano, sinceramente, eu vou ser sincero com você. Pra mim, Oscar é uma bosta. Ó, pra mim, se os filmes tivessem essas mudanças que eu apontei, não são muitas, não ia modificar muito o filme, ia deixar melhor, assim como eu achei o Cemitério Maldito. Eles não mudaram o filme, eles fizeram melhorias. As mudanças que eles fizeram não foram significativas, a ponto de mudar a história, o tipo de coisa, o tipo de enredo. Pra esse filme, eu mudaria poucas coisas, tá? Eu deixaria o filme com... digamos que o filme... Eu desse 5 pro Exorcista. Se eu chegasse no nível, se eu chegasse numa nota 3, uma refilmagem, para mim estaria de bom tamanho. Essa é a minha visão do impacto que as minhas mudanças causariam na nota final do filme. E é isso. Então, gente, pra mim, não é nem questão de não querer uma refilmagem, não funcionaria. Como eu disse, do jeito que o filme nossa, década de 70, pra mim não funcionaria. Se eu fosse dar uma nota pro Exorcista, né, eu daria uma nota 4. Bom, eu não faria uma refilmagem. Pelos motivos que a gente já explicou durante o programa. Eu acho que, assim, por melhores que fossem as intenções, a cabeça de hoje em dia é diferente, as pessoas pensam diferente, mesmo aqueles que foram criados naquela época e que têm de criação a essência dos anos 80, 70, 90, ainda assim a nossa cabeça mudou, a gente tem uma visão diferente, então a gente acabaria mudando uma coisa ou outra que pra mim ia incomodar e ia estragar o filme. A minha nota pro Exorcista, o que já existe, são 6 canecas, porque eu acho assim excepcional esse filme, eu acho muito foda. E se fosse apenas com as mudanças que o Celso propôs, de tirar algumas coisas, tirar algumas coisinhas, aí beleza, até talvez teria uma nota melhor, mas como eu muito provavelmente acho que ia acabar tendo a introdução de efeitos visuais, e acabar ter efeitos especiais, e acabar tirando muita coisa e acabar perdendo a essência, com certeza eu daria uma caneca só. Mas e você? Já pensou como seria uma refilmagem do Exorcista? Você tem interesse em ver uma refilmagem ou um reboot do Exorcista? Você que é fã, você que já assistiu, aquele que não é fã e que já assistiu também, porque esse é um filme que muito provavelmente a maioria das pessoas já assistiram. Você concordaria com uma refilmagem ou um reboot do Exorcista? Você assistiria esse reboot? Se sim ou não, coloque aí nos comentários pra gente saber qual que é a sua opinião. Coloque nos comentários também, deem dicas de filmes que ainda não foram refilmados nem rebootados, que também não tem previsão de serem refilmados e rebootados. E coloquem aí nos comentários alguns filmes que vocês queriam que a gente comentasse e falasse sobre uma possível refilmagem ou rebootagem. E é isso aí. Aguardem pelos próximos programas. Fiquem no aguardo aí, porque a gente pretende trazer mais desse quadro. Se você gostou desse quadro, desse novo quadro, deixe aí nos comentários também para saber se vocês acharam interessante para a gente continuar fazendo. E fiquem atentos para os próximos programas. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueçam de deixar o seu like, porque isso é muito importante. Também comentar, porque é muito chato a gente não ter comentário, não saber no que a gente está errando, no que a gente está acertando para poder continuar. Compartilhe no grupo da família, com seus amigos, aquela pessoa que gosta de cinema. Não esqueça de se inscrever no canal, porque é de graça, não machuca, não dói, não é que nem ir ao banco que o Danilo não gosta, também não é que nem ir ao médico, não custa nada, é totalmente de graça. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, meninos, o Celso, o Danilo, um abraço, um beijo na bunda de todos, tchau!